Pessoal, muito bom encontrar vocês aqui. Eu queria apresentar o porquê desse podcast. A gente já fez essa experiência uma vez e foi muito interessante e quanto repercutiu com os nossos pacientes, como a gente poderia trabalhar as dúvidas, um bate-papo informal, uma conversa simples, direta, e a gente decidiu, a Nicole junto comigo, que deveríamos apresentar toda a nossa equipe, que vocês não têm ideia que existe muita gente envolvida nesse trabalho. E não sou só eu, tá longe de ser só eu nesse trabalho, mas que vocês precisam conhecer para entender que cada uma dessas pessoas tem uma função específica, tem uma missão, tem um compromisso com o seu resultado, com a sua cirurgia plástica, com a sua reabilitação, com a sua programação para realizar efetivamente seu sonho. Então, eu acho que foi uma grande ideia a gente retomar essas conversas. E hoje a gente vai iniciar, não podia ser diferente, com uma pessoa que está comigo desde o início que eu cheguei, que é a equipe da Bodycare, que é a nossa equipe de fisioterapia. Hoje a gente está representado por Beverly. Seja muito bem-vinda, Bebel. Obrigada. Todas as pacientes conhecem ela por Bebel, eu vou chamar de Bebel aqui também. Exatamente. E vamos conversar, um bate-papo descontraído, importante sobre pós-operatório e fisioterapia. Bebel, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria que você primeiro se apresentasse, falasse para todo mundo um pouco de você, da sua história e da Bodycare. Vamos lá. Boa noite, tudo bem? Eu sou Beverly, sou responsável pela Bodycare junto com outras fisioterapeutas, mas eu estou aqui hoje representando elas, né? A gente tem uma equipe que é responsável por isso. E estou aqui também para falar da importância do pós-operatório, né, da cirurgia plástica. Eu, há muito tempo, já trabalho com isso. Há 12 anos eu comecei nessa caminhada de trabalhar com pós-operatório. Então, eu saí da faculdade, eu fui estagiar em clínicas especializadas em pós-operatório de cirurgia plástica, fiz diversos cursos e sempre foi o que me apaixonou na fisioterapia. Por quê? Porque o que a gente via eram pessoas que faziam um trabalho meio amador, né? Trabalhavam com drenagem, às vezes eram esteticistas, algumas fisioterapeutas, poucas na área, mas era um trabalho que não tinha tanto, aqui, pelo menos aqui na cidade, não tinha muita especialização, então eu fui atrás, durante esses 12 anos, atrás de me especializar, de trazer o que tinha de mais novo, me acompanhar de profissionais realmente de renome no Brasil e fora do Brasil, inclusive, que era o que eu me apaixonei. Era a minha grande paixão da fisioterapia, a reabilitação do pós-operatório. Perfeito, Bebel. E vamos ressaltar, né? São 12 anos, não são 12 dias. Anos, é um caminho longo. Eu acho isso muito importante. Quando eu cheguei, né? Eu sabia que a gente tinha que procurar. A gente já tinha um pensamento conjunto de que a cirurgia plástica precisaria de ter um nível de profissionalismo alto, como você bem frisou, e que a gente tivesse um trabalho muito afinado, porque a gente iria trabalhar com cirurgias de ponta, com muita tecnologia, com técnicas diferentes, que veio se inovando muito rápido. E aí, quando você chegou com esse seu espírito, eu já sabia que essa parceria ia dar muito certo. Dá certo. O doutor Alexandre me desafiou muito, né? Porque ele chegou chegando. Ele chegou trazendo uma tecnologia que eu só tinha escutado falar, né? Eu via na internet, eu via na literatura, que era o Vaser, né? Não tinha praticamente ninguém que trabalhava com ele. E foi um momento de muito frio na barriga, porque como a gente não conhece, né? A gente fica até receoso. Será que eu estou à altura, né? Mas eu aceitei o desafio, eu fui estudar, eu fui atrás de estar à altura realmente desse processo, de tudo. A reabilitação é diferente, não é uma reabilitação de uma cirurgia, de uma lipoaspiração normal. E aí, todo mês, todo congresso, todo curso que ele vai, ele chega com novas tecnologias, chega com novas técnicas, e eu tenho que estar sempre em sintonia para poder acompanhar, né? Eu vou mudando Perfeito. o meu atendimento de acordo com o que o doutor Alexandre vem trazendo para a gente, né? De tecnologia e de técnica cirúrgica. Isso, esse é um ponto-chave que eu, às vezes, comento com o paciente, porque a equipe da cirurgia plástica que você trabalha tem que estar muito afinado.
Porque eu comecei com o Vaser, que já era uma tecnologia diferente. Depois vem os aparelhos que lipoaspiram com muito menos agressão, as técnicas de definição. E mais recentemente o Argoplasma, que já fez você mudar protocolo. Totalmente. O protocolo é bem diferente para quando a gente usa o argoplasma. E é como eu falo, a reabilitação, a fisioterapia no pós-operatório não é uma drenagem. As pacientes procuram, eu tenho que procurar a drenagem. O que eu menos faço na clínica é a drenagem. A gente faz um protocolo de reabilitação para que o paciente ele saia da cirurgia e volte às suas atividades normais o mais rápido possível. Né? Isso engloba muita coisa, não é só edema que o paciente tem no pós-operatório, né? É a questão postural, é a questão de fibroses e de outras coisas que a gente vai falando no decorrer dessa conversa. Eu vou começar então, Bebel, pra gente, acho que vai ser bem interessante. Ela disse que tem uma frase que ela simplesmente não gosta, que é quando o paciente diz, eu vou precisar fazer a massagem pós-operatório. Então, assim, eu queria que ela mesma explicasse exatamente assim, não se trata de massagem, né, Bebel? Se trata de uma reabilitação. E conta pra gente o momento que começa essa reabilitação, que isso os pacientes precisam entender que é fundamental. Vamos lá. Como eu já falei, o doutor Alexandre revolucionou, né, todo o mercado de cirurgia plástica. E o pós-operatório também, porque o nosso protocolo com a cirurgia dele começa praticamente imediatamente depois da cirurgia. Né? A gente, para dar um pouco de conforto ao paciente, a gente começa no dia seguinte, bem cedo, né? Onde eu vou com a equipe para fazer a parte de primeiro atendimento, que é o quê? A aplicação de um tape. O tape, ele veio para ser um coadjuvante nosso no processo de recuperação. Ele tanto trabalha a questão do edema, ele previne a questão das fibroses, ele nas cicatrizes, ele previne cicatrizes hipertróficas, ele deixa uma cicatriz com a melhor qualidade. Naquele momento também eu faço exercícios funcionais, eu faço alongamento, eu faço drenagem, mas você vê, eu faço várias coisas, eu não faço massagem, eu não faço só uma drenagem, um paciente não vai para a minha clínica para fazer drenagem, não num pós-operatório. Claro que tendo líquido no primeiro processo, nos primeiros dias, né, na fase inflamatória, claro que a gente drena líquidos, né? Mas não é só isso que eu faço. Vai muito além, né? Quando o paciente chega, quantas massagens eu vou precisar, eu quero morrer. São 12 anos de pós-operatório cirurgia plástica. Mas antes disso, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, né? Isso é primordial, esse entendimento. Eu vejo quando vocês estão lá, eu acompanho o pós-operatório, quando vocês iniciam com as pacientes, e a gente perceber que tudo é pensado, a parte respiratória, que algumas vezes é negligenciada, mas quantas vezes a gente fez aquela cirurgia de prótese, de mama, de abdominoplastia, em que a gente traz um novo momento para aquele abdômen que agora está muito mais firme, com a diástase corrigida. E isso pode gerar uma diminuição da expansão respiratória. Né? E aí é necessário todos aqueles exercícios que são feitos, fora toda a reabilitação que a gente vê. Mas você tocou num ponto que os nossos pacientes gostam muito de entender. Perguntam, o taping é opcional, não é opcional? Por que vocês gostam? Por que você defende tanto, Alexandre? Por que você quer que seja feito? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a ideia do taping para o pessoal entender a importância quando você trata de dor, de edema e de aspecto de cicatriz. Isso também é um ponto que eu vou reforçar depois com o Bebel. Vamos lá. O tape, ele chegou e revolucionou a parte estética mesmo, né? Tanto o pós-operatório como outras partes estéticas da fisioterapia. Antigamente só se utilizava ele na parte esportiva, ortopédica e reumatológica. À medida que foi passando o tempo, algumas pessoas começaram a utilizar para edema. Viram também que para equimoses, que são os roxinhos que a gente tem no pós-operatório imediato. Então, foi se colocando, né, no pós-operatório imediato. E hoje, os grandes nomes da cirurgia plástica, eles
fazem a cirurgia e já colocam aquele tape, por quê? É uma forma de você dar um pouco de conforto ao paciente, porque ele diminui a dor do paciente, ele vai diminuir também a questão do edema, as equimoses, aonde tem tape, você não tem equimose, não tem hematoma, previne a questão das fibroses, por quê? Porque você não tem um processo inflamatório tão exacerbado, um edema tão grande. Então, tudo isso vai interferir lá na frente. A gente vai abreviar, inclusive, um pouco desse tempo de pós-operatório. Então, a gente consegue otimizar, né, o pós da paciente e fazer ficar menos tempo, inclusive, comigo, né? Porque meu intuito não é que o paciente more na minha clínica. O meu intuito é que o paciente, ele chegue no resultado final o mais rápido possível. O tape é um dos coadjuvantes para que eu consiga isso com mais facilidade. Perfeito. É exatamente a gente unir uma tecnologia, por exemplo, numa lipoaspiração que produz muito menos dor, muito menos sangramento. Você junta com um tape que vai potencializar esse resultado e como eu sempre friso, você vê que essa é a importância dessa conversa. A reabilitação precoce. Você disse uma frase tipo, você não quer que a paciente more na sua clínica. Isso é muito real. Eu vejo as pacientes dizendo, não, elas já me deram alta, mas eu quero ficar indo lá, tal, assim. Então, isso mostra que vocês fazem um trabalho muito sério, muito honesto, que a quantidade de sessões que são necessárias são aquelas que você precisa mesmo para se reabilitar. Lógico, vai ter pessoas que vão ter edemas mais longos, edemas prolongados, vão ter situações em que o paciente pode desenvolver as fibroses e o mais importante é que você, eu e toda a equipe estejamos juntos para que a gente solucione aquele problema. Não é isso, Bebel? Exatamente. Quando o paciente chega na clínica, eles se comparam. Porque teve uma amiga que fez, porque, encontrei aqui na recepção, ela já está com tantos dias e está bem. E eu sempre falo da importância da individualidade do caso. Eu trato o paciente, cada paciente eu trato de forma individual. Eu avalio o paciente todos os dias, todo o atendimento, todos os pacientes, eles são avaliados. E até para que eu poder mudar a conduta, né? As famosas fibroses que aparecem, tem pessoas que praticamente não têm, tem poucas, tem outras que têm umas que são mais resistentes. E eu tento sempre frisar essa questão da individualidade, né? As pessoas que são mais durinhas, que têm um tônus de pele mais firme, elas geralmente produzem mais fibrose, mas eu estou aqui para tratar. Isso, esse ponto é fundamental. O tratamento não é uma receita de bolo. Não. Ele é individual, cada paciente responde no seu momento. Existe um cronograma natural de cicatrização que ele gira em torno mais ou menos de 1 ano, mas assim como existe o processo todo na fisioterapia, das drenagens, de toda a sequência que tem que ser feita para essa reabilitação ser correta e a gente poder entregar o que eu gosto de frisar com você eu quero que você fale um pouquinho disso, defendendo, que eu comento. A gente faz tudo o que tem que ser feito no centro cirúrgico, mas a drenagem pós-operatória, ela está diretamente ligada para o seu resultado. Então, o que vocês veem em mesa, o que vocês veem nos nossos resultados, só vai se refletir a longo prazo se tiver uma parceria com a sua fisioterapia pós-operatória bem feita. Comenta um pouquinho sobre isso, Bebel. Vamos lá. Quando eu vejo aquelas imagens logo depois da cirurgia, já pesa, né? Porque vai depender muito de mim aquele resultado. Então, apesar de a gente ter um protocolo mais ou menos criado, né? Eu vou avaliando os pacientes, eu trabalho, claro, com muita terapia manual, alguns pacientes a gente utiliza tecnologias na clínica, mas o resultado final que eu quero entregar para o paciente é aquele que ele viu na mesa. E muitas vezes eu tenho que realizar o quê? Cinesioterapia, exercícios respiratórios associados à contração muscular. Mesmo as pacientes fazendo a aplicatura do abdômen, fechando a diástase, elas nunca fizeram exercício na vida. E elas acham que elas vão sair do pós-operatório com aquela musculatura fortificada. Algumas reclamam de um abalamentozinho na região superior do abdômen e eu já sei que isso vai acontecer porque é musculatura fraca. Então, eu, na clínica, antes de dar alta, eu começo os exercícios hipopressivos. Quando eu começo os exercícios hipopressivos, eu começo a fortalecer o abdômen do paciente. Em seguida, ela começa a ver que a silhueta começa a afinar também, porque ele tem essa funcionalidade. Então, eu não faço só a parte de terapia manual, eu não só faço
é a parte de tonificar uma pele com tecnologia. Não. Eu ensino aquele paciente a fazer todos os dias em casa, de frente ao espelho, o exercício hipopressivo. Eu ensino aquele paciente, quando chega na academia, ele fazer o exercício e o alongamento certo. Porque apesar das pessoas terem medo de fibrose pela aparência, a fibrose ela não é só feia. Ela limita a funcionalidade. Então, na hora que eu estou vendo um paciente que ele está com fibrose, que está limitando alguma função do corpo, eu vou lá, eu faço na clínica as minhas mobilizações, né? Eu faço os alongamentos e eu ensino, eu faço com ele e ele vai para a academia ou para casa e ele vai fazer aquele dever de casa para dar continuidade e ele não ser totalmente dependente de mim. Isso, essa é a principal ideia daquela parceria que eu converso muito com os pacientes. A gente vai buscar fazer tudo, entregar o máximo, tanto na cirurgia quanto no pós-operatório da parte de reabilitação, mas tem a parte dele em cumprir tudo que a gente orienta, seja nas medicações, nos tempos de recuperação, assim como você ensina a fazer alguns exercícios importantes para, como você falou, acho fundamental isso. A correção da diástase por si só não é aquele resultado final, porque essa musculatura que agora está nova, bem posicionada, ela precisa ser fortalecida. E existem técnicas para isso. E de forma correta, porque assim, a gente não pode deixar... o paciente voltou para a academia com, vamos dizer, com 30 dias, uma lipoaspiração que dá tudo certo, às vezes ele já começa a voltar com 30 dias, mas não dá para, às vezes, ele fazer um abdominal, um exercício abdominal convencional. Então, eu vou direcionar quais são os exercícios que ele vai fazer, mas começando simplesmente com hipopressivo. Outra coisa, os pacientes querem muito se livrar da cinta, eles não entendem que a cinta ela é preciso por uma série de razões, mas para garantir também o resultado final. É importante, né? Isso é muito importante. Vou aproveitar e fazer 2 perguntas relacionadas a isso, que eu acho fundamental. A primeira é uma dúvida de consultório que vocês fazem o tempo todo. Quantas sessões eu necessito? Então, você vai me responder primeiro essa, Bebel. Vamos lá. Eu não gosto de dizer exatamente quantas sessões. Eu dou uma média para um paciente. E eu sempre digo, são 20 sessões em média, podendo ser mais ou menos. 10 sessões são suficientes. Até hoje, em 12 anos, eu só tive duas pacientes que fizeram 10 sessões. Cirurgias muito pequenas mesmo, né? Lipoaspirações muito pequenas e que realmente a gente conseguiu. É muito difícil. 10 sessões, ela não dá. Vocês ainda estão num processo, está indo processo inflamatório para a fase proliferativa. Então, vai aparecer fibrose. Então, assim, não tem como eu dar alta a um paciente com 10 sessões. E está realmente no início, né? Perfeito. Esse é um ponto que espero que tenha ficado claro, que é isso. Você vai depender do seu organismo, do tamanho da cirurgia, da quantidade de trauma que existe na cirurgia. A cirurgia é um trauma, graças a Deus, hoje bem menor do que já foi no passado, e com essas técnicas que a gente está conversando aqui, para que vocês tenham a recuperação. Mas que fique bem claro que essas sessões, como o Beverly falou, variam em média de 20 sessões e vai depender do seu organismo para a gente definir isso. Outra situação bem comum de consultório, uma pergunta quase 100% das vezes. Quanto tempo de cinta, Bebel, eu vou ter que ficar? Vamos lá. Todo mundo quer se livrar da cinta, né? Todo mundo, 100%. Mas hoje, com argoplasma, a gente fica 60 dias. Pelo menos 60 dias com a cinta direto. A gente tem uma cinta com tecnologia, uma cinta que ela não é tão quente, é uma cinta confortável. E é realmente o caminho. A gente vai, quando a gente quer chegar num lugar, a gente às vezes precisa passar por uma estrada que não é tão boa. E se o preço a pagar é a cinta, são as órteses, que são as talas, a gente tem que fazer para chegar lá. Mas são 60 dias com elas, né? Direitinho. Isso. E, por incrível que pareça, todas querem se livrar da cinta. Mas todas as pacientes, quando vão fazer o desmame da cinta, me ligam. Bem que você falou, eu iria sentir falta. Porque a cinta, ela contém o edema, ela dá conforto, ela dá segurança. Passando 60 dias, eu não quero que use. Porque a cinta, em contrapartida, utilizando um tempo a mais, ela faz o quê? Enfraquece a musculatura do abdômen, enfraquece a musculatura das costas, causando o quê? Abdômen abaulado, dor nas costas. Então, assim,
tudo é muito bem pensado. Tenho que usar 60 dias, a gente faz o desmame, né? Mas eu amei usar a cinta, não estou conseguindo. Não, o corpo ele tem que aprender a reter sozinho, a treinar sozinho. Você não pode ficar dependente de uma cinta para você estar sequinha. Isso, eu comento muito com elas que é uma espécie de muleta, vamos dizer assim, você tá usando essa muleta e você tá deixando de trabalhar com as próprias pernas e aí sua perna vai enfraquecer, a gente precisa lembrar que ela tem um período determinado. Exatamente. Hoje eu vejo que a maneira como vocês trabalham no resultado influencia muito no sentido de a hora correta de tirar a cinta. Então, assim, a gente já passou por situações em que o paciente, infelizmente, não cumpriu o protocolo e aí vem as consequências, um edema mais prolongado, uma dificuldade do resultado aparecer mais rápida. Então, assim, não é porque eu botei na cabeça nem Bebel, que são 60 dias para ir. Tudo é estudado, Tudo é pensado. Tudo tem Tem uma base científica. Tem uma base científica, existem bases científicas, tanto para o uso da cinta, tempo, o uso das talas. A gente precisa que o tecido descolado cole quando não existe o argoplasma. O argoplasma é uma realidade para ajudar nessa retração de pele, mas quando não se faz ele, a gente precisa que a pele esteja contida na cinta, esteja com as talas. Por mais desconfortável que seja, é o caminho, como eu disse, é o caminho que vai levar a um resultado final. E é importante que o paciente nem use de menos, nem use de mais. Que siga os protocolos, né? Que são pensados, testados, a gente não caiu de paraquedas, né? A gente faz tudo com muita propriedade, com muito estudo e com muita responsabilidade, principalmente. Perfeito. É muito sincero, Bebel, essa sua colocação. Eu acho importante porque fica bem claro para os pacientes o motivo do trabalho. Eu queria falar também de um detalhe muito importante. A gente tem uma situação cada vez mais comum das nossas pacientes que tem um componente associado do lipedema, aquela gordura nos membros inferiores, em que esse paciente muitas vezes ele tem uma retenção de líquido por uma dificuldade também na drenagem linfática, em consequência desses depósitos de gordura. E a gente tem caminhado num protocolo que eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a importância da drenagem pré-operatória, a drenagem de preparo para essa cirurgia. Vamos lá, o paciente lipedema é um paciente bem à parte, é um paciente que a gente está tratando com muito carinho, porque é tudo muito novo, mas existem muitas coisas para a gente fazer para melhorar a qualidade de vida daquele paciente. A gente pensa muito na questão estética, mas eles têm uma dificuldade muito grande de edema, eles estão sempre demasiados, eles estão sempre muito inflamados, eles têm muita fibrose, né? Isso. Eles têm muita fibrose. É um paciente que eles sentem dor, muita dor, se queixam de muito peso, e a fisioterapia no preparo para a cirurgia ela é muito importante. Como é que eu vou passar? Você vai operar um paciente que está muito inflamado, que está com muito edema, é cruel com o paciente. Então, a gente tem feito de uma forma de preparar aquele paciente que realmente tem um grau maior, né, que tem um edema maior, a gente tem preparado ele tanto com a parte de drenagem linfática, a parte de exercício físico, orientação de exercício físico, inclusive de posicionamento das pernas, se o paciente trabalha muito tempo sentado, a gente tem que orientar a utilização de meias, dar uma caminhada a cada 15 minutos, vamos dizer, levantar, elevar as pernas. Quando chegar em casa, botar um travesseiro, um triângulo para levar, tudo isso faz parte da preparação daquele paciente, como também hidratação da pele, que muita gente pensa assim, não, mas tem que hidratar a pele, tem que se hidratar, tem que elevar as pernas, tem que fazer drenagem. É um meio que você consegue chegar na cirurgia muito menos inflamado e ter um resultado muito melhor. Eu acho, essa é a ideia. Para esse caso, é um paciente, como o Bebel falou, todo especial. Hoje, cada vez mais a gente vem pensando em protocolos, montando um time que vai ver esse paciente globalmente, para que ele esteja preparado para, no final, se submeter à cereja do bolo, que vai ser a lipoaspiração com as tecnologias, porque ele vai estar pronto para essa cirurgia e principalmente para manter, porque aí ele já tratou a parte metabólica, já viu a parte vascular,
já se prontificou com o seu comprometimento com a nutrição, já tem agora um hábito de atividade física. Então, assim, é uma receita do sucesso. E o que eu mais gosto na clínica é poder ver que uma grande maioria das pacientes, elas têm esse compromisso com elas mesmas, né? O que a gente enxerga é que elas mudam o pensamento, mudam todo aquele mindset que elas Porque elas chegaram. têm aquele pensamento que não vão sair daquele estado, né? Que aquilo ali é para sempre. Ah, mas eu posso morrer de emagrecer, mas essa gordura não sai. E a cirurgia de lipedema, estando tudo perfeito, é uma luz do fim do túnel para você ter uma qualidade de vida. Realmente é a única saída definitiva. Eu acho essa preparação fundamental. Bebel, me conta um pouquinho como é a sua relação com as pacientes, que eu queria ouvir de você. Eu só escuto elogios, mas às vezes a gente queria que o pessoal que está assistindo hoje conseguisse sentir como é essa relação, que inclusive muitas vezes muitas vezes não, é bem mais próximo no Muito dia a dia próximo. do que mesmo da quando eu vejo os pacientes muitas vezes, mas acho que nem se compara Não. quantas vezes as drenagens que vocês estão ali juntos. Vamos lá. Na hora que você tira uma roupa para uma pessoa, você está totalmente exposto. Você expõe a sua intimidade. E é isso que acontece comigo. Eu pego um paciente num estágio assim que está pelada, que está sem roupa, que está sensível porque acabou de passar por um processo. E eu tenho um papel de acolher para ganhar a confiança do paciente e fazer com que ele me deixe tratá-lo, né? Eu gosto muito de tratar com pessoas. Eu consigo conversar com muita facilidade. Eu consigo entrar na vida dela com muita facilidade. Talvez seja por isso que eu já tive pacientes que estão comigo há 10 anos, já foi madrinha de casamento minha, né? Que são meus amigos até hoje. Mas a gente entra realmente na intimidade dos pacientes, porque a gente pega o paciente naquele estado sensível e a gente vai adquirindo a confiança, a gente vai fazendo com que ele melhore tudo. E no final das sessões, no final da reabilitação, quando eu vou dar a alta ao paciente, eu não eu dou alta ao paciente, mas eu ganhei um amigo. Isso acontece em 90% dos casos, porque não é todo mundo que pode ficar dando continuidade, fazendo manutenção na clínica. E, claro, por melhor que eu tente ser, não é todo mundo que a gente tem 100% de compatibilidade. Mas, na grande maioria, as minhas pacientes viram grandes amigas. Perfeito. E eu sei que você escuta muita história de superação, né? Escuto demais. De- É emocionante. Elas e eles também. A gente tem nossos pacientes homens Os homens estão se cuidando. que começam a se cuidar, que tem uma transformação de vida também, melhora da autoestima. Muitas vezes faltava aquele pontapé para uma mudança de tudo, né? De vida, né? Acho que a palavra é de vida mesmo. Porque, assim, eu posso dizer com propriedade, porque eu já fiz cirurgia plástica, né? Eu sempre fui muito magra na minha vida inteira, mas existe uma gordura que não sai. Não sai, né? Você pode fazer exercício, nutrição, tudo. Pra mim, não saía. Então, é a mesma coisa. Você vê um homem que tá na academia, tá treinando, tá fazendo acompanhamento nutricional, mas vê que aquela barriguinha não sai, que aquele flanco fica feio na roupa realmente, né? Aí vai na cabeça, será que vai dar certo? Aí faz a cirurgia e é impressionante. A mudança de vida, porque eles ficam muito, assim, eles diminuem a bebida, eles procuram bebidas menos calóricas, mas se eles bebem, eles vão mais para academia, eles têm cuidado com a alimentação e eles ficam com esse cuidado pro resto da vida. Isso é fundamental. Chuta o balde, se chutar, vai buscar o balde. Exatamente. As mulheres nem se falam, porque como é mais comum as mulheres, né? Às vezes a gente tá com a autoestima baixa, a maternidade mexe muito, né? A cirurgia que se faz muito é a Mom Makeover, que é uma cirurgia que transforma completamente a vida da mulher. Eu vejo pelo Instagram, aquela paciente, ela não fazia nenhuma postagem. Ela quando tirava foto dos filhos, do marido, e depois da cirurgia, ela volta a se olhar,
Ela volta a Isso. se gostar, ela volta a se ver bonita A e se autoconfiança cuida. é totalmente A diferente. continuidade da cirurgia é exatamente, é se cuidar, é estar em dia com o salão, é estar em dia na academia, é procurar hábitos de vida cada vez mais saudáveis, né? Isso faz parte da rotina dela para sempre. Isso. É uma das coisas que a gente mais gosta no pós-operatório é imaginar. Eu vejo isso muito. Aí nesse momento eu vejo muito com a Elaine, com o pessoal da clínica. Elas chegam muitas vezes cabisbaixas, sem aquela autoconfiança. A gente faz fotos pré-operatórias necessárias. Você vê aquele olhar triste. Eu consigo perceber isso. A postura A delas. postura, e quando a gente vai vendo essa evolução, que vê a melhora, que já muda, já chega diferente, já tá com outro brilho, então a gente fica assim, o objetivo. Quando vem para mim, porque hoje eu faço de rotina a consulta pré-operatória, né? Porque antes esses pacientes sabiam que tem que fazer a reabilitação, mas chegavam para mim meio que de paraquedas, me conhecem naquele momento, ou muitas não tinham tempo de ir na clínica para fechar, e hoje eu ligo para as pacientes, eu marco uma consulta, eu explico todo o meu trabalho, o que é que vai acontecer no hospital, nas sessões na clínica ou a domicílio, o que é que vai acontecer em cada momento, em que momento a gente vai fazer um desmame de cinta. Então, assim, a paciente ela vai para a cirurgia sabendo tudo o que vai acontecer no pós-operatório dela, porque eu tento deixar isso muito claro. E eu tiro foto também para eu ter o documento lá na clínica, mas eu, como fisioterapeuta, eu vejo muito pela parte postural. Que elas chegam com a postura de âncora, acanhadas. Né? E mesmo sem eu falar nada, quando eu vou tirar uma foto de alta, elas estão Então, com outra postura, né? Elas estão abertas à vida, elas abrem os ombros, elas conseguem olhar para frente, né? Que geralmente elas chegam mais assim, tímidas, olhando para baixo. E é isso, é a superação, é isso que a gente gosta de viver, é um trabalho muito lindo, muito gratificante. Eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu trabalho com gente e quando eu dou alta a um paciente, que eu vejo a felicidade, que eu vejo a mudança de vida delas e que ainda assim eu fico acompanhando, a gente cria um laço de amizade, para mim isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Eu gosto muito de ver isso, eu escuto muito isso na clínica dela, de vocês. Por isso que eu sou muito feliz. Quando eu tenho esse feedback, é fundamental. Eu queria tocar num tema que é muito importante, porque a gente opera em outras cidades. A gente, cada vez mais, estamos... A cirurgia plástica ficou, de certa forma, globalizada, né? A gente recebe pacientes de outros estados, recebe pacientes de outros países. A gente está indo em outras cidades, como, por exemplo, Mossoró, que é uma cidade que abraçou a gente. E eu queria que você falasse duas coisas, que eu sei que você já faz, lógico, mas toda aquela questão. Primeiro, que o paciente de Mossoró saiba que fala um pouco sobre o treinamento que você tem na clínica para as fisioterapeutas, sobre já toda a sua expertise nesse pós-operatório e nas tecnologias, e principalmente um pouco sobre o intensivo que a gente faz naquele paciente que vem, opera e tem ali aquele tempo limitado, e o suporte que você dá às fisioterapeutas do local que vão recebê-los depois da cirurgia. Vamos lá. Independente do paciente estar comigo, né, no período todo de pós-operatório, sendo da equipe do Dr. Alexandre, eu abraço como paciente meu também. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia aqui ou em Mossoró, mas fazendo aqui e ficando, por exemplo, 2 ou 3 dias. Eu tenho um comprometimento do tempo que o paciente estiver aqui, eu dar todo o gás, todo o suporte para ele voltar para a cidade dele o melhor possível, tá? Em Mossoró, nós estamos treinando, né, as fisioterapeutas de lá, que vão ficar responsáveis pelo seu pós-operatório, do mesmo jeito que a gente faz lá na clínica. Então, elas não vão estar na Bodycare, eu não vou estar em atendimento domiciliar dela, mas elas vão ter o mesmo protocolo de atendimento da equipe Alexandre Dantas. A nossa cara, ela tem que aonde quer que você opere, ela tem que estar lá. O acolhimento, a abordagem, as técnicas, a questão do contato. Eu me disponibilizo 100% para o quê? Estou com dúvida de alguma coisa do paciente, de alguma coisa relacionada ao pós-operatório. Eu estou sempre disponível, tá? Para os fisioterapeutas, seja de Mossoró, seja de qualquer estado, de qualquer lugar, porque eu já fiz tutorial de procedimento de pós para a Suíça. O paciente vai embora, eu preciso nortear a pessoa que vai acompanhar ele
em qualquer lugar que ele esteja para fazer o processo certo, Isso, e né? graças a Deus, e graças a esse suporte que você oferece, a gente tem conseguido manter o padrão, que é isso que importa. Exatamente. É um intensivo que às vezes a gente consegue 7 dias, 15, às vezes o paciente consegue 3 semanas, o que é ótimo, quando ele consegue ficar 3 semanas com vocês É intenso, perfeito. porque a gente já fica bem mais seguro para mandar para que ele retorne com tranquilidade para o seu lugar Exatamente. de origem, e esse suporte de treinamento, que eu acho que não tem por que a gente ficar com Não, os conhecimentos guardados, de né? jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. Então, assim, eu acompanho aqui e eu acompanho aonde quer que ele esteja. Eu quero foto, eu quero falar com o paciente, saber o que está acontecendo, eu quero falar com a fisioresponsável, quem está fazendo a reabilitação, para ver o que é que está acontecendo, para a gente ter, exatamente, a gente saber que está evoluindo como se ela estivesse aqui, comigo. Perfeito. É bem mais trabalhoso esse comprometimento, mas vale a pena, não vale, Bebel? Vale muito a pena. Quem me conhece sabe que eu sou 100% comprometida, eu não tenho isso de final de semana. Se eu me comprometer com um paciente, eu tenho pouco tempo, eu vou lhe atender sábado, domingo, eu vou lhe atender feriado, eu vou lhe atender dia 25 de dezembro, eu vou lhe atender dia 1º, porque já aconteceu muitas vezes. Eu tenho compromisso. Se eu me comprometo com o paciente, se eu me comprometo com você, que é o médico que está operando, eu vou me comprometer com o paciente. Eu não vou chegar amanhã e dizer, não, hoje é a festa de Réveillon e eu não vou atender aquele paciente. Não, eu vou para a festa de Réveillon, mas eu vou atender o paciente no dia seguinte. Eu vou atender o paciente sempre que precisar, tá? Para que Isso ele já tenha, testemunhei. para ele ter realmente a recuperação que é devida Precisa, para ele, precisa. entendeu? A gente, quando se E compromete, a gente tem que estar até o fim. E isso é uma coisa que eu posso dizer com propriedade, você já constatou. não tenho dúvidas. Maravilha, Bebel. Olha, pessoal, é muito bom estar aqui. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas comuns, corriqueiras. Eu queria agradecer a Bebel, a Bodycare, a nossa equipe de fisioterapia, Johanna, Wes, que hoje não puderam estar aqui, mas que com certeza fazem parte desse time. Confio em todas no resultado, porque é um padrão. Quando é um padrão, a gente fica bem tranquilo. E eu queria lhe agradecer de novo por disponibilizar seu Por tempo. nada. E se você puder, manda um recado para Eu todo mundo que lhe conhece, que quer Vou. ouvir um pouquinho, e aos nossos pacientes, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, desde sempre. Antes de você terminar a residência, a gente já falava sobre o sonho de fazer uma reabilitação, de fazer uma cirurgia plástica de forma diferente, com muito cuidado com os pacientes, com tudo muito individualizado. E hoje eu vejo assim que está tudo muito concreto. Todos os sonhos que eu tive, que você me colocou, né, nessa equipe, que a gente trabalha junto, porque assim, antes do paciente vir para mim, ele é um paciente seu. E eu me comprometo de coração, eu adoro o que eu faço. Sou muito aberta para todos os pacientes, tanto eu como as meninas. Eu sou a cara da Bodycare porque eu estou aqui hoje, né? Isso. Eu que gosto de falar tudo, mas a gente tem uma equipe que é toda especializada, que trabalha muito bem, que tem esse gás para dar para o paciente, para dar todo um suporte, independente da fase que ele esteja. Então, vocês estão assistindo, muito obrigada. Agradeço muito ao doutor Alexandre e toda a equipe, né? Porque ele não é sozinho, eu também não sou sozinha. Se a gente não tivesse uma equipe trabalhando toda com o mesmo objetivo, a gente não estaria onde a gente está em tão pouco tempo. Concordo, Bebel. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês gostem dessa nova série. Nosso intuito é essa conversa assim, simples, direta, numa boa, como a gente faz no dia a dia. E vou convidar vocês para assistir os próximos capítulos.